Olá, queridos alunos e professores do quinto ano. Estamos iniciando mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana de Geografia e irei acompanhar vocês ao longo da nossa aula. Vamos verificar agora qual é o título da nossa aula de hoje. Aula de número 49 e a gente tem como título Vê se te orienta, que vai tratar do objeto de conhecimento, as geotecnologias de localização e orientação, bússola e GPS, o Global Position System. Então, nesse momento, vamos dar início à nossa aula. Ao longo do tempo, a gente vai verificar que o homem conseguiu produzir, inventar diversas formas de conseguir se orientar e se localizar no espaço. Alguns dos exemplos de instrumentos a gente vai conseguir visualizar agora. Eu, por exemplo, posso apresentar para vocês a chamada Pedra do Sol, na qual, através da medição de um ângulo, assim como os outros, ela vai poder indicar qual é a direção. A gente também tem como exemplo aqui o quadrante e mais um exemplo que é o astrolabe. Todos instrumentos muito antigos. Agora a gente vai verificar a bússola, que ela é o instrumento que foi inventado pelos chineses há muito tempo atrás e ela tem alguns elementos que eu vou identificar para vocês agora. Então, a bússola, ela vai meio que lembrar o quê? Um relógio, porque ela tem esse mostrador e ela vai indicar as direções. Nesse momento aqui, como é uma bússola mais antiga, eu tenho os caracteres chineses sendo identificados. Eu vou ter aqui a agulha. É justamente a agulha, com uma das pontas dela, que ela vai indicar qual é o polo norte magnético. Assim, eu vou saber qual é a direção norte. E ainda eu tenho aonde essa agulha está apoiada. E aí eu vou mexer aqui na nossa bússola rapidamente para vocês conseguirem enxergar. Ele é bem pequenininho, é só um tracinho, a qual eu vou aqui, olha só, apoiar essa agulha, para a agulha poder fazer o movimento de circulação, para poder conseguir encontrar o norte magnético da Terra e assim apontar para a direção correta. Então, olha só, aqui comigo agora eu tenho uma bússola mais atual, que a gente tem mais comumente encontrado, então que a gente consegue utilizar melhor. A bússola ela vai ser composta por aquelas partes que eu falei. Então, aqui eu tenho um mostrador. Dentro desse mostrador, eu tenho as duas partes importantes, que é a agulha, que aqui ela está representada por essa linha vermelha, apontando aqui, nesse caso, para o norte. Ela sempre vai estar buscando o polo norte magnético. Então, ela sempre vai estar apontando para o norte. Como é que eu sei disso? Através da rosa dos ventos, que é outro recurso que eu tenho aqui dentro. Então, norte, sul, leste, oeste, eu estou falando da rosa dos ventos. Então, eu sabendo qual é o meu norte, eu posso então descobrir quais são as minhas outras direções e assim eu vou conseguir me orientar nesse espaço. Mas olha só, quando eu falo em norte magnético, vocês também devem lembrar que a Terra tem o norte geográfico. Olha só. Então, aqui comigo agora eu tenho o planeta Terra, que é para explicar para vocês esse tal de polo norte magnético e também o polo norte geográfico. Vocês devem lembrar que a Terra ela faz um movimento de rotação, portanto, ela tem um eixo de rotação. Aqui nesse desenho, eu vou ter o polo norte geográfico e o polo sul geográfico indicados por essa linha preta. Então, o polo norte geográfico, assim como o sul geográfico, eles vão acabar criando os meridianos, os paralelos, que vão dar origem às coordenadas geográficas, que são as latitudes e as longitudes. Mas quando eu tenho o polo norte magnético e o polo sul magnético, eu vou estar fazendo referência ao campo magnético que a Terra tem. Vocês devem lembrar que a Terra é um gigante ímã, então ela acaba criando esse campo. E é justamente por causa desse fenômeno natural que a Terra tem, é que ela acaba atraindo a bússola. Então a bússola, quando ela vai indicar o polo norte, ela indica esse polo norte aqui, o polo norte magnético. Repara comigo que tem uma distância entre eles. Nesse caso aqui, a distância está sendo representada por essa linha amarela aqui em cima. Essa linha amarela é a chamada declinação magnética. Ela vai ter uma variação de grau. Então, de 20 a 30 graus, vai ter essa variação do polo norte magnético até o polo norte geográfico. E essa distância em quilômetros vai variar, às vezes, mais de 1.400 quilômetros ou menos de 1.400 quilômetros. Então, aí, para você conseguir achar na sua bússola qual é o polo norte magnético. E tem que fazer aí um cálculo para você conseguir indicar qual é o polo norte geográfico.
certo? Agora imagina esse globo terrestre aqui, como é que a gente pode fazer atualmente para se localizar nessa superfície? Se você fosse um comandante de navio, um piloto de avião, você iria pegar a bússola, fazer todo aquele cálculo para poder se orientar e se localizar? Não, já vão existir outros recursos de localização e de orientação. Um desses instrumentos mais modernos é o chamado GPS, que quer dizer o Global Position System, que para o português, Sistema de Posicionamento Global. Então, ele vai calcular a distância e vai te passar a tua latitude, tua longitude, ou seja, ele vai te posicionar na superfície terrestre. E nós vamos ter diversas aplicações, ou seja, o homem conseguiu aproveitar esse sistema para mais diversas atividades. Para a gente conseguir compreender melhor como é que funciona o GPS, tem aqui essa animação para vocês conseguirem compreender que esse sistema ele funciona através de satélites. Quem inventou esse GPS foram as Forças Armadas dos Estados Unidos lá na década de 1970. E a partir de 1995 é que ficou ao uso de toda a população. Que são esses, como é que eles vão funcionar, esse sistema através desses satélites. Cada bolinha laranja que vocês conseguem enxergar aí, ela representa um satélite. Então, a gente vai verificar que é um sistema de satélites que vão conseguir nos dar a nossa localização na superfície terrestre. Esse sistema ele vai utilizar de 24 a 30 satélites para conseguir nos posicionar. No entanto, para poder nos posicionar corretamente, é necessário no mínimo 3 satélites que a gente tem aqui na demonstração para vocês. E esses 3 satélites vão realizar o movimento ou o processo de trilateração, ou seja, 3 satélites para nos indicar corretamente, com precisão, qual é o nosso posicionamento. Então, olha só, o primeiro satélite, ele vai fazer aí, demarcar uma área. Ou seja, para um primeiro satélite, você poderia estar em qualquer lugar dessa área. Então, não dá com precisão a sua localização. Se a gente for utilizar um segundo satélite, essa área vai diminuir. Olha só, ele demarcou aí a área, e aí a gente vai verificar que em 2 momentos esses satélites, as áreas dos satélites vão se coincidir. Aqui em cima e mais aqui embaixo. Então, ainda não tenho com precisão aonde eu estou. Então, é necessário esse terceiro satélite, que aí sim eu vou ter com precisão o meu local. Então, aí nesse ponto verde demarcado é que eu vou ter a minha localização. Às vezes, é utilizado um quarto satélite só mesmo para dar uma maior precisão da sua localização na superfície terrestre. A partir desse momento, nós vamos verificar algumas das utilidades que nós demos para o GPS. E uma delas vai ser a localização e a disponibilidade de serviços. Então, você pode buscar um determinado local. Então, se a gente quer almoçar em uma churrascaria, então a gente põe uma churrascaria lá no local de busca. E aí, esse sistema, esse programa vai te dar diversos lugares onde tem uma churrascaria. E você pode se dirigir para lá. Outra utilidade que a gente vai ter para o GPS vai ser aqui dentro do transporte público. Existem já países e algumas cidades brasileiras que vão ter as paradas inteligentes. Olha aqui em cima eu vou ter a indicação de quanto tempo falta para determinado ônibus chegar àquela parada. Então aí dá para você conseguir se programar. Então aí o primeiro ônibus, ele está faltando aí 5 minutinhos da onde ele está até chegar a essa parada. Outra utilidade nós vamos ter para a prática das atividades esportivas. Então aí, por exemplo, você quer correr, você tem um programa, um aplicativo no seu celular, na qual você vai conseguir demarcar todo o percurso que você fez, qual o tempo que você levou para poder fazer esse percurso inteiro, qual foi a sua velocidade de corrida ou de andar até você finalizar. Então aí você pode monitorar como é que está o seu progresso com as atividades esportivas. Outra utilidade também para o GPS, ele pode colocar as melhores rotas para um determinado local.
Digamos que nós queremos passear na cidade de Manaus e aí a gente quer ir até o Teatro Amazonas. Então você vai digitar o Teatro Amazonas em um aplicativo que vai traçar essa rota. E aí ele vai indicar para vocês, olha só, algumas possibilidades de caminho. Então ele vai indicar para você, em primeiro lugar, qual é a melhor rota, que é essa que está toda colorida. Aí eu não gostei muito dessa rota, eu quero outra. Eu posso clicar em um outro caminho, ele vai me indicar também o trajeto. Então você pode escolher qual a melhor rota para você. E aí a última utilidade que nós vamos ter é, por exemplo, uma entrega de serviços, os deliveries. Então aí e também os aplicativos para você chamar um carro, para você ter ali o aluguel de uma corrida, por exemplo. Então aí você pode chamar um carro que vai levar você até um lugar. Através do aplicativo, você vai conseguir verificar qual o valor da corrida desse trajeto, aonde está o carro que vai pegar você, qual o trajeto do local que você está até o seu destino final e você consegue acompanhar toda a movimentação do carro. A mesma coisa nos aplicativos para entrega de comida. É possível, então, você verificar o momento em que a comida sai do estabelecimento comercial e ver lá a motinho ou o carrinho fazendo todo aquele percurso até chegar à sua residência. Então, depois de todas essas aplicabilidades para o nosso GPS, vamos iniciar o nosso aplicando. Então, vamos lá para o nosso aplicando, que tem o seguinte enunciado. Analise as informações sobre o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, identificando a única afirmação correta. Então, eu tenho aí 4 afirmações para vocês. A primeira diz, o GPS é considerado atualmente a mais moderna e precisa ferramenta de determinação de posição de um ponto da superfície terrestre. Então, aí está correta, mas vamos verificar as demais. Letra B, o GPS permite apenas o monitoramento de deslocamentos realizados por automóveis em pequenas distâncias. Então, a gente já sabe que essa está errada, porque não é só em curtas distâncias, em pequenas, mas também em longas. E não é só de automóveis, qualquer meio de transporte pode utilizar o GPS. Letra C, o GPS é um instrumento de orientação utilizado apenas em embarcações. A gente verificou junto com a letra B que também vai estar incorreta, porque todos os meios de locomoção, inclusive as pessoas, uma bicicleta, podem utilizar desde que tenha um aparelho receptor de GPS para poder se locomover e se localizar. E por último, o GPS é um sistema que se baseia na utilização de mapas e cartas. Está incorreto também, porque são imagens de satélites. Lembra? Uma grade de 24 a 30 satélites que estão orbitando o nosso planeta. Portanto, a única alternativa correta é a alternativa lá. Vamos ver o nosso comentário. O comentário diz que o GPS é considerado atualmente a mais moderna e precisa ferramenta na forma de determinação de posição de um ponto da superfície terrestre. Realiza o monitoramento de deslocamentos em pequenas, em médias e grandes distâncias, sendo usado dos mais diversos meios de transportes e para diferentes serviços. Portanto, o GPS não vai se utilizar de cartas e mapas, mas sim das imagens de satélites. Então, aí, parabéns para quem conseguiu acertar a alternativa correta e, nesse momento, vamos iniciar as nossas considerações finais. As nossas considerações finais vão destacar os principais pontos que abordamos na aula de hoje. Vamos lá verificar quais foram. Então, nosso tema girou em torno de orientação e localização, mas a gente deu aí ênfase, destaque para 2 instrumentos dessa ordem. Então, primeiro a gente falou sobre a bússola. A bússola é um instrumento que parece um relógio que foi inventado pelos chineses há muito tempo. A bússola ela vai ter uma agulha imantada que vai apontar para o norte e vai ter dentro dela, ou seja, no seu mostrador, a rosa dos ventos, que vai indicar os pontos cardeais e também os pontos colaterais. A gente verifica então que ela vai apontar ao norte magnético e não ao norte geográfico, que eles vão ter ali uma distância entre eles, apresentando a chamada declinação magnética, porque eles não coincidem, eles são distantes entre eles, certo? Então, o polo norte geográfico até o polo norte magnético tem uma distância mais ou menos de 1.400 quilômetros, às vezes a mais, às vezes a menos, que pode variar de acordo com a sua posição e também de acordo com o dia.
O outro foi o nosso GPS, que ele é um instrumento muito mais moderno. Ele é um sistema de posicionamento global que vai utilizar cerca de 24 a 30 satélites, no qual 3 deles vão realizar pelo menos o processo de trilateração, na qual eles vão indicar com precisão o seu posicionamento na superfície terrestre. Esse sistema foi desenvolvido pelas Forças Armadas nos Estados Unidos, mas ficou acesso à população a partir do ano de 1995. E a gente utiliza o GPS hoje para as mais diversas atividades, para descobrir qual é o local que você está, para buscar um serviço, até mesmo para controlar uma atividade esportiva. Assim, então, a gente vai finalizando a nossa aula, mas não antes de destacar que nós temos as nossas redes sociais, onde vocês podem assistir novamente a essa aula ou de outras disciplinas. Então, aqui eu me despeço de vocês e até a próxima.